Ela está escondendo a mão, sempre com uma manta muito bonita cobrindo esse braço. E ela, justamente essas mãos é o que ela representa de si nessa obra. E ela coloca essa cena mostrada por um espelho, um fragmento de um espelho, onde ela se apresenta dentro da cena. É interessante que ela arruma uma cena, ela cria um ambiente de composição e ela se insere dentro dele através desse fragmento. Então essas observações ficaram sobre isso. De observar a presença dela própria, a presença do espelho com a história do reflexo, esses aspectos lado psicológico dela, porque é onde ela estava dizendo, ao meu ver, que aqui quem está pintando, aqui quem está mostrando é a artista com seu ofício, é onde ela se realiza como pessoa, como artista, como mulher. Ela é um ser que está mostrando pelas mãos que constroem, que fazem o trabalho, através de sua obra, através de sua arte, onde ela se mostra, onde ela está presente na vida. Então esse aspecto me chamou muita atenção, porque ela poderia ter mostrado o rosto, por exemplo, estaria se auto-representando, mas porque a mão? É a mão que realiza a ação. Então isso me chamou muita atenção. Então esses links de reflexo, fragmentação, autorretrato, se mostrar de uma forma onde ela está resguardada dentro desse mostrar, né? Ser vista pelo outro, mas ela, nesse momento ela mostra o que ela quer que o outro veja. Ela está conduzindo esse olhar. Tudo isso me fez pensar no outro, como o outro me vê, como eu vejo o outro, como é olhar e ser vista pelo outro. E essas informações ficaram na minha mente e eu comecei a pensar como que eu vou materializar meu objeto artístico. E caminhando pela cidade, pelas ruas movimentadas, em busca de ver o movimento urbano, porque eu queria fazer um objeto que tivesse essa relação da Anitta, mas com a minha atualidade, com o meu momento, com a minha vida daqui, a vida que acontece no entorno. E eu queria captar isso. Então, tudo que eu tinha eram essas informações. Então, andando pelas ruas, pelas calçadas, eu comecei a observar que tudo que acontece aqui é espelhado aqui, nos vidros da cidade. Seja nas lojas, seja em qualquer superfície refletiva, estava lá mostrada a realidade efêmera, que acontece, se apaga, se substituída por nova cena, são recortes e recortes e recortes, fragmentação, 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 tudo é bem fragmentado. E, claro, se eu passo por aquela rua, lá eu estou presente. Mas eu na presença do outro, eu na forma do outro, o outro na minha forma. Então qualquer pessoa, estando onde eu estou, ela está vivenciando essa experiência. Então eu comecei a pensar que a vitrine, ela mostra a realidade constantemente, o tempo todo. E que às vezes a gente não percebe isso, passa anestesiado pela vida, apressado por outras questões que a gente tem no dia a dia e que a gente às vezes não presta atenção a esses detalhes, a essa condição. Então, eu comecei a pensar na forma de materializar todas essas ideias, né? Então pensei na pintura. Gosto muito da pintura, é onde eu tenho mais envolvimento. A pintura sempre fez parte da minha vida, desde que sou muito pequena. Eu gosto de pintar, de representar tudo que está à minha volta através das cores que me chamam a atenção. Eu gosto de materializar da forma isso. Então eu achei que a melhor forma de mostrar tudo aquilo que eu estava percebendo na minha realidade era pintar. Então, não sei se agora eu vou falar da descrição literal. Então eu vou apresentar para vocês esse conjunto de peças aqui dispostos na parede. Ainda não tem nome, eu considero que elas estão em processo ainda. E talvez quando eu sentir que não falta mais nenhuma peça, ele tenha um nome. Eu já tenho algumas ideias para o nome, mas eu ainda não me sinto segura o suficiente para dar um nome para a obra, sem que
esse objeto tenha sem que eu desmistifique como é que eu vou dizer, gente? Me ajude aí vocês. A essência? Hã? Não, porque assim, eu não quero conduzir interpretação. Eu gostaria que deixar, por isso que ele não tem nome, porque eu acho que a obra tá falando tanto da vitrine, do reflexo, do eu e do outro, que se eu der um título agora para ela, parece que eu vou conduzir esse pensamento aí. Então eu gostaria de deixar mais para o futuro, sobre o nome do objeto. Mas são 11 peças, até aqui são 11 peças, tamanhos diversificados, estão dispostos aleatoriamente, de uma forma fragmentada, onde a vitrina vai ser constituída por cada fragmento, por cada peça que está disposta na parede. E cada pessoa, o observador tem a liberdade de conceber a vitrina, a sua vitrina, do seu olhar particular. Essa obra ela foi pensada, eu fiz a fotografia de várias vitrinas da nossa cidade, e na hora de fazer a composição, eu novamente fragmentei cada vitrina. Eu tirei apenas um pequeno recorte da vitrina e compus com recorte de outras e outras e outras até chegar nesse resultado que vocês estão vendo. Isso tudo porque eu quero falar de fragmentação, que a vida é fragmentada, o olhar é fragmentado e a vitrina, cada uma tem a liberdade de ter a sua própria interpretação. Durante a pesquisa, surgiram alguns artistas que me serviram como referência. Até o momento eu achava que ninguém tinha falado muita coisa sobre vitrina artisticamente, né? Mas eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que trabalham com vidros, transparências, reflexos e vitrinas especificamente dentro da conversa artística. Então eu me identifiquei com alguns, principalmente porque tem muita relação com o que eu fiz. Um deles, o fotógrafo Eugène Herget, em 1927, ele fotografou as vitrinas de Paris e o olhar dele era exatamente para o reflexo da vitrina e a movimentação urbana que era incidida nessa vitrina. Então, sim, justamente o meu olhar, esse olhar que o espectador está diante da vitrina, observando, em alguns momentos, observando o que estava dentro da vitrina como um objeto de desejo, mas também vendo a si próprio, vendo o movimento à volta, né, à frente da vitrina. E também Brassai, que é outro fotógrafo húngaro, 1899, também fez várias fotografias nesse sentido. Esculturas e instalações. Eu trouxe a Ana Maria Tavares, que trabalha com ambientes, e ela coloca nas instalações dela um vidro, ela trabalha com a transparência, ela trabalha com o reflexo, ela cria esses ambientes, como o aeroporto, né, aquela obra dela do aeroporto. Então as pessoas que estão dentro estão vendo a cidade fora, quem está fora está vendo também dentro. Ela traz essa relação. O Dan Graham, de 1942, que ele leva a vitrina para dentro do espaço de exposição. Ele leva essa exposição, tanto ela é externa como interna, ele leva esse olhar, ele conduz as pessoas para esse olhar, ele tira a vitrina do seu ambiente natural para colocar dentro do ambiente de exposição. Achei isso muito interessante, o trabalho dele é tridimensional, então ele trabalha com o espaço. E Robert Morris, 1931, ele é um escultor tridimensional, ele fez diversas esculturas, dentre elas uma que me chamou muita atenção, no slide eu pretendo colocar essas obras. Ele faz uma escultura, ele faz uma instalação num espaço com madeira e ele reverte as madeiras com um vidro espelhado. Então toda a volta está refletida ali. Da forma com que ele trabalha o espaço, fica muito interessante. E na pintura, eu
descobri depois, no meu processo, já estava bem adiantado já nas pinturas, o Dan Edge, 1944. Ele trabalha com realismo e é da arte pop. E ele, assim, eu achei interessante porque ele retrata a vitrina, exatamente a vitrina. Tá dando meu tempo já? Tô finalizando. Falta 2 minutos? Pronto. Ele retrata a vitrina. Um dado interessante que... Você não tá na aula. Fale normal, depois você... Dois itens, eu acho que dá Não, pra... depois você vê e faz os cortes que você achar necessário, mas relaxa, vai. Tá. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é que ele não só pinta a vitrina, como ele pinta também algumas superfícies que é polida, extremamente polida, tipo a roda de um carro, que tem aqueles aros, aquelas coisas que dão uma imagem distorcida, o reflexo distorcido. Isso é muito interessante no trabalho dele. E Gerhard Richter, que o meu orientador, certa vez, foi a primeira indicação que ele me deu, primeiro artista para eu olhar, quando eu falei que queria trabalhar com a Anitta, foi esse artista que o meu orientador falou, e eu me identifiquei, não me esqueci, um alemão, 1932. Ele faz uma pintura hiperrealista também. Depois que ele faz a pintura, ele simplesmente joga um borrão e desmancha. Eu achei isso muito, muito interessante o trabalho. E fora outros artistas que apareceram na área do cinema, alguns eu não vou nem falar, né? Não dá mais tempo. Que é como é? Esqueci como é que pronuncia, Patrícia. Não cita, Sejane, se não lembra. Não, eu esqueci o nome agora, me deu branco, mas eu sei quem que é. Oh, meu Deus. Kieslowski, que ele mostra, o filme dele todo é fragmentado, ele sempre mostra os recortes, e tem uma cena de um filme que ele mostra dentro do olho da mulher o reflexo do médico que está atendendo essa paciente. Muito bom o trabalho. E assim, depois que eu entrei na faculdade, a minha vida mudou completamente, porque eu entrei achando que eu era artista, que eu sabia das coisas. Não sei nem se eu posso falar isso. Mas eu achei que eu era artista, que eu tinha um dom e que eu queria conhecer o que estava faltando para eu dar certo, vamos dizer, para eu dar certo como artista, né? Porque eu descobri, logo que eu saí para viver a arte, que tinha algo mais que eu não sabia e que eu precisava saber para conseguir estar atuante dentro do sistema de arte. E eu não sabia o que era. Eu sabia que eu tinha que ter saber alguma coisa. E eu achei que a faculdade seria o local. Eu acho que eu estava certa. Ainda bem que eu descobri isso e fui atrás, porque realmente o conhecimento transforma as coisas, né? E as pessoas que querem fazer as coisas precisam se juntar com outras que também têm esse desejo de transformar, de fazer, de conhecer, de trabalhar, de produzir. E eu acho que eu encontrei o meio para essas coisas acontecerem. Então, assim, e principalmente o Grupo Deriva, não posso deixar de falar porque a união faz a força, realmente faz a força. Agora, só um detalhe, a parte do corrompido que você falou que iria entrar, corrompido, Não deu tempo, que foi, que o trabalho, o processo continua, que você tinha falado tão bem para mim.